bom, meus irmãos, que alegria. Muito feliz de ver a igreja repleta, apesar da chuva, né? Mas você veio, está aqui hoje, adorando ao Senhor, entregando a Ele o seu culto racional em adoração, com vozes, com palmas, com dízimos e ofertas, com sua generosidade, com a sua presença aqui esta noite. Que Deus possa continuar falando ao seu coração, com a palavra que será ministrada nesse momento. Queria lhe convidar, por favor, a abrir sua Bíblia, Evangelho de Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 14. Mateus, capítulo 14, você que está aqui, você que está em casa também, abra seu exemplar da Bíblia e vamos ouvir o Senhor falar conosco. Meu amigo, pastor Joabe, minha gratidão mais uma vez a Deus por sua vida, sua esposa, pastora Juliette. Acompanhei rapidamente, está no algoritmo do meu YouTube, né, o canal da igreja. Acompanhei rapidamente o Congresso de Mulheres, um final de semana muito abençoado, a conferência, né, um final de semana muito abençoado. Os homens também, né, eu soube aí que os homens ganharam futebol, quase que eu viria como reforço para jogar, mas não precisa, né? O time aqui é bom, né? Os homens vencedores. Deus abençoe cada pastor aqui desta casa. Pastor Leandro está aqui. Até brinquei com ele hoje, você vai para o baixo desse, não, hoje vou não, acabou vindo. Mas ele gosta de tocar, ele é essa multifunção, né? Ele resolve tudo, faz tudo, uma bênção. Deus abençoe sua vida, meu amigo. Deus abençoe pastor Cristian, essa tocha de Deus está aqui agora. Pastor Elias está ali com sua esposa, Deus abençoe. Deus abençoe pastor Alif, nosso querido pastor aqui, pastor Evandi. Acertei de cara, Deus abençoe sua vida também, tá bom? Os obreiras aqui dessa casa sempre me recebem com muito carinho. Cada vez que eu venho aqui, sempre estreito ainda mais os laços com as pessoas, obreiros dessa casa. A Devec Caruaru é uma igreja muito especial, não só apenas pela sua expansão, por toda a sua questão geográfica, todo o ambiente, mas principalmente pela ambiência, pelas pessoas que frequentam esta casa. Meu amigo, pastor Freitas, hoje veio comigo, né? Ele é pastor auxiliar ali na sede, com o querido pastor Oséias, esse homem de Deus, de muita bagagem, né? Foi pastor por muitos anos, foi pastor regional também, e ele tem esse dom especial nessa palavra de oferta, tem abençoado a vida de muitas pessoas e também é um abençoador da vida de muita gente. Ele fala com muita propriedade a respeito disto, a respeito deste assunto. Meus irmãos, deixa eu lhe dar um aviso rapidamente, 2 minutos. Eu fiz agora em fevereiro, seria em janeiro, mas foi em fevereiro, o lançamento do meu novo livro. Vou pedir para o pessoal da mídia, eu acho que está em alguma sala, né? Não dá para ver aqui, mas aqui é rápido, já está na tela aqui. Eu vim aqui algumas vezes e eu trouxe este material, o Restauração, algumas pessoas aqui, algumas não, muitas pessoas aqui adquiriram das vezes que eu vim. E agora eu quero apresentar para vocês o meu novo trabalho deste ano de 2026. Esse livro que é muito especial na proposta toda devocional. Quem me acompanha sabe que eu tento sempre nas minhas mensagens ser o mais didático possível. E do jeito que eu tento ser didático pregando, eu também sou didático escrevendo. Neste livro aqui estão sermões meus a respeito do tema restauração. Aqui, neste novo livro agora, com este tema Vai Dar Tempo e Vai Dar Certo, a proposta deles são mensagens devocionais. Então são quase 20 capítulos de mensagens devocionais, mensagens que eu escrevo rotineiramente, sobre deserto, sobre processos, sobre lutas externas, lutas internas, sobre desafios da vida, enfim, são quase 20 capítulos, uma proposta, uma linguagem muito didática, muito abençoada e abençoadora. A gente vive num tempo de muita correria. A Caruaru é uma terra de empresários, de trabalhadores, de gente que está o tempo todo no comércio. Então, às vezes, você para ali, lê uma mensagem devocional e é rapidamente e ricamente abençoado. Quem me acompanha no Instagram já deve ter visto que diariamente, para a glória de Deus, muitas pessoas estão ali postando, repostando a respeito desta obra e do quanto ela tem sido pertinente para a sua vida, para o momento que está vivendo. A pessoa lê e rapidamente já tem uma direção de Deus, tá bom? E o tema dele é extremamente sugestivo. Qual é o tema, igreja? Vai dar tempo e vai dar certo. Quem é que não precisa disso, né? É na sua saúde, é na sua área empresarial, é nas suas questões externas, internas, alguma área que você anseia, aguarda, espera uma resposta, uma direção, uma mudança, um mudar, e de repente vem essa palavra sobre você dizendo que vai dar tempo e vai dar certo. Diga amém? Assim que terminar, nós temos uma cantina ali, eu vou estar nesta porta, tá bom? Não vou estar ali, eu vou estar aqui
do lado da cantina, aqui à esquerda de quem sai. Pastor, quanto custa o seu livro? O mesmo valor do outro livro, apenas R$40, tá bom? Pela qualidade do material, pelo tamanho do livro, apenas R$40. Se o senhor tem maquineta de cartão, tem. O senhor divide para mim? Divido. Pastor, eu trouxe uma galinha de capoeira, o senhor troca? Troco também. Tá bom? Então, brincadeira. Claro que você não trouxe, né? Mas se você desejar, passa ali fora. Vocês não esperavam essa da galinha da capoeira não, né? Ninguém imaginou isso aí. Eu brinco, pastor Joab, dizendo que eu fico falando isso. Quando eu voltar aqui, alguém vai aparecer aí com a galinha de capoeira, dizer, pastor, me dê o livro e tome a galinha. Eu quero ver como é que o senhor vai levar agora para João Pessoa, né? Mas se você desejar, no final, eu vou estar ali. Pastor, o senhor tem uma restauração também? Tenho restauração, tá bom? Todos que estão ali já tem uma dedicatória, já tem um mês, o ano, a minha dedicatória. Eu vou colocar só o seu nome. Você pode presentear alguém, um marido, uma esposa, um filho, um patrão, um funcionário. Hoje eu preparei 50 livros, irmãos, para uma empresa só. Um empresário decidiu abençoar todos os seus funcionários. Ele disse, pastor, você autografa tudinho? Eu digo, meu nome é pronto, né? Já preparei para ele, para que ele pudesse abençoar essas vidas. Então, se você puder, no final, vou estar ali, vai ser um prazer lhe atender, tá bom? O livro, meu irmão, ele é um instrumento profético. O pastor dessa igreja é um dos maiores, se não o maior escritor daqui da nossa nação e também da nossa América Latina e também mundialmente falando, pastor Silas Lima Malafaia. Então, essa igreja é uma igreja que ama a leitura, que ama a lei, que ama a palavra, é conhecida como a igreja da palavra. Então, um livro também é um instrumento profético. O tema do livro é Vai Dar Tempo, Vai Dar Certo. E eu termino profetizando. Inclusive foi essa mensagem, a última que eu preguei aqui com o Maicon Tocha. Eu terminei com essa frase. E o livro termina com essa frase: vai dar tempo, vai dar certo, vai ser rápido, vai ter culto e vai ter festa. Diga amém? E esse aqui eu quero presentear o pastor Joab. Deixa eu pedir para ele receber aqui. Aplauda o Senhor, tá bom? Pastor é um amigo. Já tem um outro, né? Outro ele já tem. Esse aqui eu quero presentear. Ele é um grande escritor também. Está aí com o seu livro, abençoando também muitas vidas. Mateus capítulo 14, verso 1. Aliás, verso 13. Mateus 14, verso 13. Ouvindo Jesus a notícia, retirou-se dali em um barco e foi para um lugar deserto, separado. E as multidões, sabendo que ele estava ali, o seguiram a pé desde as cidades. Quando Jesus saiu daquele barco e viu aquela grande multidão, ele teve compaixão deles e curou todos os seus enfermos. Do verso 15 até o verso 21, ele vai multiplicar pães e peixes. Verso número 22, agora é onde nós continuaremos a leitura. Verso 22. Em seguida ele ordenou que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo ele despedido a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegando à noite ou à tarde, estava ele ali sozinho. O barco com os discípulos já estava a uma considerável distância. Mateus diz em outra linguagem que é no meio, Marcos também no meio, João dá um dado dizendo também que é no meio. E o barco estava sendo açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles andando por cima do mar. E quando eles viram ele andando por cima do mar, se assustaram, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente disse a eles, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Vamos repetir essa frase de Jesus no 3? 1, 2, 3, vamos lá? Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Pode ser melhor? Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Diga amém. Nós damos graças a Deus por essa palavra. Preste a sua atenção. Queridos, nós estamos aqui hoje diante de um texto que com certeza é muito conhecido, né? Muito pregado. É um texto que, se você tiver pouco ou muito tempo de igreja, em algum momento você já ouviu essa história. Não é o que eu vou focar aqui hoje, não é a parte principal do que eu vou pregar. Rapidamente eu não vou nem falar a respeito disso, mas este é aquele episódio onde Pedro vai andar sobre as águas e vai afundar e ao mesmo tempo será erguido ali na mesma hora, no mesmo momento por Jesus. Essa história, ela é conhecida como a segunda tempestade que Jesus enfrentou no seu ministério. Pelo menos daquilo que foi escrito, daquilo que foi narrado para nós, Jesus enfrentou pelo menos duas grandes tempestades. A primeira delas é aquela onde ele está dormindo no barco sobre um travesseiro.
A narrativa mais famosa é a de Marcos capítulo 4, mas Lucas capítulo 8 também fala a respeito dessa história. Essa é a primeira tempestade. A segunda tempestade, que é a que eu quero pensar com vocês aqui agora, quem narra ela para nós? Primeiro, cronologicamente falando, seguindo a ordem, é Mateus no capítulo 14, depois Marcos no capítulo 6 e João também no capítulo 6. Então, nós temos duas tempestades que Jesus vai enfrentar e vai passar. Pastor, houveram mais tempestades? Provavelmente sim, até porque essa região onde ele é literalmente aqui atingido por essa tempestade nos 12 momentos, é basicamente a mesma região. É o Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré, ou no hebraico Yam Kinneret. É basicamente o mesmo mar, ou também conhecido, a depender do lado em que se estiver, da região de Betsaida. Essa região, geograficamente falando e geologicamente falando, ela está ali em Israel até hoje, debaixo de uma depressão chamada de Sírio-Africana. O que é uma depressão sírio-africana? É um local onde geograficamente e geologicamente há um encontro de placas tectônicas naquela região. E nós temos ali uma região muito acidentada e também de muitos montes. Inclusive, essa depressão sírio-africana, ela é uma depressão, ela tem um rio que nasce lá em cima, na Síria, e vai descendo pelo Jordão e vai até o Saara. Por isso que tem esse nome Sírio-Africana, porque vem lá da região de Israel e vai até a África, inclusive até hoje. Essas águas que descem lá do Jordão e vão descendo nessas depressões de águas, elas descem de tal forma que passam pela Galileia. A palavra Galileia vem do original Galil, que significa círculos, que é essa região geográfica de muitos círculos, ou seja, de muitas montanhas. Quem já foi em Israel sabe o que eu estou dizendo, talvez está rememorando agora essa imagem, vai perceber que são vários montes, que são vários círculos que estão ali e os mares estão entre eles, inclusive o mar da Galileia. Esse mar, ele media aproximadamente entre 12 a 20 quilômetros e de uma região para outra, onde havia o porto das viagens, geralmente era essa região de 12 quilômetros. Então, o percurso de um lado para o outro, aproximadamente 12 quilômetros. E os discípulos sempre enfrentaram isso rotineiramente, por isso que eu disse que provavelmente nós temos aqui outras tempestades. Agora, datado, escrito, relatado e ao mesmo tempo tendo uma relevância para nós essas duas tempestades. Uma coisa interessante, pastor Joab, é que na primeira tempestade, a de Marcos capítulo 4 e Lucas capítulo 8, Jesus está dentro do barco. Então, a primeira, Jesus no barco. Um detalhe, ele está dormindo sobre um travesseiro, está dormindo sobre uma almofada. E ali vem aquela grande tempestade, que é uma tempestade espiritual. Talvez você não saiba, se já sabe, nós relembramos, mas essa é a tempestade, a primeira, em que ele vai mandar o mar se calar e o vento se aquietar. Na segunda tempestade, ele não manda mar se calar, ele não manda vento se aquietar, simplesmente ele vem andando sobre as águas, pisa no barco e ao entrar no barco, a tempestade naturalmente ela cessa. Mas na primeira não, a primeira tempestade ela era naturalmente uma tempestade espiritual. Ela tem a questão natural, mas ao mesmo tempo também ela tem uma imposição de demônios naquele mar. Perceba, você vai ler depois o texto, não é o que eu vou pregar. Ele está indo para a cidade de Gadara. Naquele dia, ele está indo libertar o jovem que é conhecido como Gadareno, que tinha dentro de si aproximadamente entre 2.000 a 6.000 demônios. Por isso que ele diz que dentro dele tem legião. Legião é esse número quantitativo de 2 a 6.000 homens. E aqui, como são demônios, de 2 a 6.000 demônios no máximo. Então, ele está indo libertar aquele jovem, por isso que ele manda o mar se calar. Porque na verdade não é o mar, são os demônios que estão levantando, mas ele está deixando bem claro: eu mando nos demônios, eu mando no vento, eu mando no mar, eu mando na natureza, eu mando no céu, eu mando na terra, eu mando na tempestade. E quando eu não quiser mandar a tempestade se acalmar, quando eu não quiser mandar o mar se calar, quando eu não quiser mandar os demônios perderem o seu poder, não tem problema, eu venho pisando sobre as águas, andando sobre as águas, desafiando qualquer lei natural, qualquer lei da física, qualquer lei normal, e deixando bem claro que eu tenho poder sobre tudo, eu tenho poder sobre todos, eu tenho poder no céu, eu tenho poder na terra. Imagina se eu não tenho poder diante dos problemas que vêm para tirar a sua paz. Então, esse é o nosso Jesus. Agora, primeira tempestade, ele está dentro do barco. Prega comigo, primeira tempestade, ele está dentro do barco. E ela só vai acalmar quando lembram que ele está no barco, chamam ele e dão a ele o controle.
Segundo a tempestade, que é a que eu vou pregar agora, ele não está no barco. E ela só se acalma quando ele entra. Então tem tempestades que se levantam, Jesus está dentro do barco. Eu só preciso lembrar, eu só preciso descer. Eu só preciso de um pouco mais de culto sobrenatural. Talvez eu só precise um pouco mais de campanha da vitória. Talvez eu só precise um pouco mais de buscar, de vir para os homens vencedores, de vir para as mulheres vitoriosas, de estar mais na presença e lembrar que ele está no barco, que ele tem o controle, que ele tem a direção, que antes de entrar no barco ele já liberou uma palavra dizendo: vocês vão chegar do outro lado. E debaixo da égide dessa palavra, debaixo do poder dessa palavra, pode vir tempestade, pode vir demônio, pode vir luta, pode vir vento, pode acontecer o que for. Ele me garantiu, o barco pode até ir para um lado e para o outro, mas eu chegarei do outro lado. Agora, principalmente para quem visita hoje, há tempestades que se levantam e ele não está no barco, mas tem uma receita: é só deixar ele, que a tempestade vai se acalmar. Diga amém. Agora, eu quero pregar sobre a segunda rapidamente. Agora pense comigo algumas coisas. Primeiro, eu disse a vocês que quem narra essa história são 3 evangelistas. Diga comigo, diga Mateus, Marcos e João. Alguém deve estar pensando aí agora e dizendo assim: pastor Eric, se Marcos narra essa história e João também narra ela, por que que hoje você escolheu pregar em Mateus? Particularmente eu gosto do evangelho de Mateus, ele é testemunho ocular. Diferente de Marcos, ele não escreve aquilo que ele ouviu, ele escreve aquilo que ele viu, ele estava lá, é uma experiência empírica, pessoal, ele viu mesmo. Segundo lugar, eu estou pregando em Mateus, mas João também não é testemunho ocular? Mas João não é detalhista como Mateus. Até porque o objetivo de João é apresentar Cristo como Deus. Não é à toa que ele economiza em milagres e define os outros em uma só frase, dizendo: foram muitos mais e não caberiam nem nos livros. Então ele só traz 7, para até na numerologia representar o Deus que Jesus era. Então, particularmente eu escolhi Mateus por esse detalhe. Primeiro, testemunho ocular, ele estava lá. Segundo, e agora mais importante, Mateus aqui, ele traz uma introdução a respeito de como foi esse dia de Jesus antes de ele acalmar a tempestade. E ao mesmo tempo, para além de uma introdução, Mateus capítulo 14, por isso eu quero sua Bíblia aberta agora comigo, ele é uma narrativa completa de como foi o dia de Jesus. Ou seja, Mateus capítulo 14, verso 1, é o dia dele, pastora Juliette, pela manhã, é o dia dele quando amanhece. Mateus capítulo 14, a partir do verso 30 por diante, já é basicamente a madrugada do outro dia. Então, é o dia pela manhã, caminhando pela tarde, chegando à noite e até varando a madrugada do outro dia. Só tem um detalhe: esse dia para Jesus, ele não apenas acalmou a tempestade. Esse dia para Jesus foi um dia de muitas coisas, de muitas tarefas, de uma agenda lotada. Se bem que a agenda dele diariamente já era muito lotada, mas esse dia começa de uma forma diferente, e não positivamente falando. Esse dia para ele começa com a notícia, e uma notícia que ninguém aqui iria querer receber. Estou pregando na igreja de um pastor que é psicólogo, minha esposa também é, e a psicologia fala muito sobre isso, que é a forma de você começar o seu dia, a forma de você começar bem, ou seja, praticando coisas boas, fazendo coisas boas. Inclusive na igreja, como pastor, nós geralmente instruímos, principalmente na EDP, no culto da palavra, na escola dominical, nós geralmente instruímos ao membro, à ovelha, a começar o dia orando, a dar a primícia do dia a Deus. Por quê? Porque a despeito do que vem, a quem está na frente, Deus. Se vem uma notícia negativa, a quem eu já entreguei meu dia, Deus. Se vem um diagnóstico não muito bom e um prognóstico até pior, a quem eu já dei meu dia, Deus. A vida pode tentar dar uma rasteira, mas a quem eu já entreguei, Deus. Alguém pode vir de repente amar algo contra mim, mas a quem eu já coloquei nas mãos do meu dia, a Deus. Então a forma com que você começa o dia é preponderante para todo o restante. Agora imagina, começar o dia com a notícia, e agora é que vem a notícia. Qual é a epígrafe do capítulo 14? Se sua Bíblia tiver, a epígrafe é esse título em negrito. O que é que tem dizendo aí nesse título em negrito? A morte de João Batista. Outro detalhe: Batista não é sobrenome. Na verdade, o nome de João Batista a gente se acostumou a escrever, e como os títulos não são, as epígrafes não são inspiradas, mas corretamente não é João Batista, é João o Batista, porque Batista não é sobrenome. Batista na verdade é codinome, revela a função. O que é que ele fazia? Batizava. Então, João Batista, ele nesse dia aqui foi assassinado. E aonde Jesus estava, alguém chegou e já deu a ele essa notícia.
Imagina comigo começar o dia com a notícia de morte. Imagina agora alguém que você ama, imagina agora alguém que você convive, imagina agora alguém que você tem, querendo ou não, algum tipo de relacionamento com ele ou com ela, e de repente você recebe a notícia da morte dessa pessoa. Claro, não queria lhe trazer a memória nesse momento, de repente você já passou por isso, mas é um dos piores momentos da vida de alguém. Acaba com o dia, acaba com a semana, acaba com a motivação, lhe destrói fisicamente e ao mesmo tempo também psiquicamente, até porque uma coisa está ligada à outra, corpo, alma e espírito estão entrelaçados um com o outro, não tem como fugir. Então imagine comigo começar o dia e a notícia, se a notícia da morte de alguém. Pastor, mas Jesus não era Deus? Era. Como Deus, ele já sabia. Como Deus, ele já estava preparado. Como Deus, ele é soberano. Como Deus, ele é onisciente. Como Deus, ele é onipresente. Mas ao mesmo tempo também, a Bíblia não faz essa rachadura ou essa divisão ou essa dicotomização da sua natureza. Ele não é 50% homem, 50% Deus. Ele é 100% homem, 100% Deus. Como Deus, ele já sabia, mas como homem não. Como homem, essa notícia mexe com ele, até porque João Batista possuía com Jesus pelo menos dois grandes vínculos. O primeiro era o vínculo sanguíneo. Você sabe muito bem que João Batista era primo de Jesus em segundo grau, não obstante, era sangue do mesmo sangue. Então quem morre é alguém da sua casa, quem morre é alguém da sua família, quem morre é um primo dele. Segundo lugar, e agora mais importante, João Batista, ele era o profeta querido de Jesus. Hoje facilmente teria para Jesus a figura de um pastor. É aquele que aproximadamente 720 anos atrás, o profeta Isaías, apelidado de profeta messiânico, profetizou dizendo: um dia o Yeshua prometido virá à terra, e antes dele vir, primeiro vai vir um homem. Esse homem vai ser uma voz que vai clamar no deserto, vai preparar o caminho para ele. Ou seja, o Messias só pode vir se esse homem vier primeiro. 720 a 30 anos depois, esse homem vai nascer. Quem é ele? É João. Quem é a voz do deserto? É João. Quem prepara o caminho? É João. Quem catequiza a mente do povo para receber o evangelho? É João. Então ele era o profeta querido, era uma espécie de liderança, era uma espécie de referência. E outro detalhe, a morte dele não é uma morte natural, não é uma morte por um acidente ocasional, é uma morte planejada, e pior de tudo, era um assassinato. Ele teve a cabeça cortada e colocada na bandeja simplesmente por pregar a verdade. Isso mexeu com ele, isso desconjuntou ele. Por isso que o verso 13 diz, você leu comigo, foi o primeiro verso, que ele vai para um lugar deserto. Por quê? Porque ele quer orar, ele quer se fortalecer, ele quer praticar disciplinas espirituais. E a Bíblia diz que quando ele está longe, orando e se separando da multidão, a multidão seguiu ele, foi até onde ele estava. A multidão não queria saber se ele estava bem ou se ele estava mal. A multidão não queria saber quem morreu ou quem não morreu. A multidão queria a palavra, a multidão queria milagre. E agora é por isso que eu estou pregando em Mateus. Por quê, pastor Eric? Porque mesmo estando mal, o texto diz no verso 14 que ele teve compaixão. Ele teve o que, igreja? Compaixão da multidão. Ou seja, ele tem uma necessidade, mas deixa dele do lado, olha para aquele povo e começa a pregar. Ele está mal, mas está pregando. Ele está mal, mas está ministrando a palavra. Ele está mal, mas está abençoando o povo. Outro detalhe, no meio da pregação, ele percebe que tem gente doente. O que é que ele faz? Ele cura. No meio da pregação, ele percebe que tem gente cativa. O que é que ele faz? Ele liberta. Mesmo estando mal, ele pregou, ele curou, ele libertou. E detalhe, Filipe chamou ele no canto e disse assim: mestre, manda o povo embora. Por quê? Porque tem criança. Hoje não teve salinha nesse culto, os meninos já estão com fome, tem família, a padaria vai fechar e vai dar problema. Filipe, deixa eu pregar. Aqui primeiro eu alimento a alma, depois eu alimento o corpo. Filipe, deixa eu pregar. Continuou pregando e daqui a pouco ele ensinou o que é reino de Deus. O que é reino de Deus? Aprendam. Primeiro, alguém tem? Você tem? Não tenho. Filipe tem? Não tenho. Natanael tem? Não tenho. Bartolomeu tem? Não tenho. Mateus, Levi, tu tem? Não tenho. André tem? Não tenho. Simão tem? Não tenho. Tiago tem? Não tenho. João tem? Não tenho. Ninguém tem. Ninguém tem. Mas quem tem? Um menino, 5 pães e 2 peixes. É pouco, mas você pode dar? Posso. Então vou entregar na sua mão. Entregou na mão dele. Porque com Deus não é a quantidade, é a intencionalidade. Pode ser pouco, se tiver intenção virá muito. Pode ser muito, se tiver intenção pode ficar certo que vai aumentar ainda mais. Entregou. E agora, lição para o reino de Deus e palavra de oferta. Primeiro, ele pega o pouco e agradece. Aqui está o segredo. Primeiro agradece. Se é muito eu agradeço, se é pouco
eu agradeço do mesmo jeito. Porque tudo que eu coloco na mão de Deus, se for grande fica maior, se for pequeno fica grande e sempre está aumentando. Segundo, matemática do reino de Deus. No reino dos homens, se eu tenho um pão e eu divido, ele diminui. No reino de Deus, tudo aquilo que eu divido aumenta, multiplica, cresce. Quanto mais dividia, mais multiplicava. Pastor Eric, eu ainda não entendi porque o senhor está pregando em Mateus 14. Agora eu vou dizer, eu estou pregando em Mateus 14 porque Mateus está deixando bem claro que apesar da notícia negativa, apesar da notícia de morte, apesar do assassinato, apesar da tragédia, Jesus está ensinando: as notícias negativas da vida não cessam o meu agir. Eu não sei qual é a última notícia da tua vida, se é morte, se é tragédia, se é um diagnóstico, se é um prognóstico, se é alguém que foi, se é uma porta que fechou, mas eu vim dizer para você, a despeito das últimas notícias, não vai faltar milagre, não vai faltar palavra, não vai faltar cura. E se a tempestade levantar, Deus é Deus para acalmar a tempestade. Acabou. Eu não sei qual é a última notícia da sua vida. Eu estou preparando um sermão para domingo, talvez amanhã eu termine ele. Um sermão sobre a Páscoa. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Qual foi a pergunta de Jesus para eles? Quais são as últimas notícias? Eles disseram: o senhor não está sabendo dos últimos acontecimentos? E Jesus ainda dá uma pergunta meio que, eu vou usar até um neologismo, essa palavra nem existe, meio que pileriana. Ele solta uma piléria assim, dizendo: quais? O Nazareno que morreu. Aí ele: honestos de coração, tudo está dentro de um controle. Você não sabia que isso tem que acontecer? Eu estou perguntando para a crente aqui hoje: qual é a última notícia da sua vida? Eu estou pregando para gente que talvez chegou aqui hoje e uma tragédia aconteceu. Eu estou pregando para gente que talvez chegou aqui hoje e a porta fechou. Eu estou pregando para gente que chegou aqui hoje e talvez a empresa não está bem. Esse mês não deu para fechar a conta, fechou no vermelho. Eu estou pregando para gente aqui hoje que talvez algo aconteceu e lhe desanimou, mas você está aqui no culto da vitória. Você está assistindo em casa. E eu vim dizer para homens e mulheres aqui hoje: levanta a mão para o céu e recebe essa palavra mesmo. Independente das últimas notícias da tua vida, olha homem, olha mulher, anima a tua alma e anima o teu coração, porque o céu não entrou em crise. Jesus não deixou de operar, nem vai deixar. Não faltou palavra, nem vai faltar. Se é cura, tem cura. Se é libertação, tem libertação. Se é multiplicação, Ele multiplica. E se a tempestade levantar, Ele é Deus para acalmar a tempestade. Diga glória a Deus. Eu não sei qual é a última notícia. Diga comigo, diga pregou. Grita bem alto, diga pregou, curou, libertou, multiplicou e ainda acalmou a tempestade. Agora cutuca alguém com respeito e carinho e diga assim: liga, é porque ele estava mal. Hein, pastor Joab? O homem mau e abalado, pastor Freitas. Hein, pastor Cristo? Hein, pastor Elias? Mal, triste e abalado, humanamente falando. Hein, tia? Pregou, curou, libertou, multiplicou e ainda acalmou a tempestade. Eu não sei o que você ouviu. Decandorevas. Eu não sei qual é a última notícia da sua vida, mas eu vim dizer para alguém que hoje: se prepare. Nada cessa o agir de Jesus. Vou dizer de novo: chora mesmo, que se quebranta mesmo, levanta a mão mesmo. Nada cessa o agir de Jesus. Vai dizendo comigo: nada cessa o agir de Jesus. Vai gritando para Caruaru, para Toritama, para Santa Cruz ouvir. Vai gritando para o inferno ouvir. Diga: nada cessa o agir de Jesus. Grita mais alto: nada cessa o agir de Jesus. Terminou isso tudo. Diz o texto que, obrigado, ele chama os discípulos assim: olha, entrem no barco. Entre aonde? Entre aonde? Não entendi, Jesus. Entrem no barco. Aqui é que está a chave. A chave de quê, pastor? De algo que é totalmente estranho. Como assim estranho? Olha bem para mim aqui. Jesus nunca ficava para despedir a multidão. Ele sempre pregava, curava, libertava. Ele cansava, ia para o barco descansar.
ou entrava para alguma casa e os discípulos ficavam, talvez orando, atendendo, ajudando. Nesse dia, ele inverteu a ordem. Ele disse: hoje sou eu que vou atender todo mundo. Peraí. Eu disse que ele começou o dia. E já tinha pregado, curado, libertado e multiplicado. E ainda ia acalmar a tempestade e ainda atendeu todo mundo. Os discípulos não entendem. Só que aí vem um detalhe. Qual? O texto diz no verso 23 que ele insistiu. Verso 22. Ele fez o que, igreja? Insistiu. Ele insistiu em quê, pastor? Que os discípulos entrassem no barco. Me responde. Jesus sabia da tempestade, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sabia que esse barco seria açoitado pelas ondas, sim ou não? E ele está insistindo para que seus discípulos entrem no... Repita para não esquecer, diga comigo, diga: há tempestades que nunca serão evitáveis. Diga comigo, diga: há processos que são inescapáveis. Tem tempestades que você vai ter que enfrentar. Quer e não, você vai. Não tem quem tem criança. Quem tem criança sabe o que eu estou dizendo, né? Vou para aula hoje não. Vai, você vai. Tem tempestades que é obrigatório você passar. Ainda que lhe preocupe, ainda que lhe machuque em algumas áreas. Porque são processos de Deus para afinar, melhorar, estreitar e aperfeiçoar a sua fé. Existem mesas que Deus te coloca para suportar, para te treinar e te preparar para mesas que Ele vai te abençoar e te exaltar. Existe período em lugares que Deus te coloca que são tempestades. Eu não estou falando de coisa externa. Ninguém aqui vai pegar mar, ninguém aqui vai para a praia lá de João Pessoa, ninguém aqui vai para Recife, né? Não, Boa Viagem nem tanto, né? Por conta do tubarão. Mas ninguém aqui vai pegar uma tempestade literal. Você entende o que eu estou falando? Eu estou falando de tufões internos, eu estou falando de guerras internas, eu estou falando de batalhas internas, eu estou falando de coisas que ninguém percebe, mas você sabe a bagunça que está aí dentro. E é Deus dizendo: é uma tempestade, mas eu estou te tratando, te moldando para o que eu quero para a tua vida. Então diga comigo, diga: há processos que são inevitáveis. Por isso que o tema da mensagem, o pessoal lá da mídia pode colocar na tela, é exatamente esse. Eu tenho 3 ordens de Deus para a sua vida hoje. Quantas ordens de Deus? 3. E a primeira delas é ressignificar. Qual é a primeira coisa que Jesus faz aqui? Ressignifica. João Batista morreu, ele faz o quê? Ressignifica. Perdeu seu primo querido, ele fez o quê? Ressignificou. Por quê? Porque não é o que aconteceu, é o que vai acontecer. Perceba que para além da tragédia teve palavra, teve cura, teve libertação, teve milagre. A segunda coisa é que você vai resistir. Resistir como? Às tempestades. Como? Aos processos. Há processos que eu não tenho como escapar. Então se eu não escapo, eu suporto. Agostinho dizia: Deus dá-me força para suportar aquilo que eu não posso mudar. Tem tempestades que eu não tenho como não ir para elas. E o texto vai dizer que ele prega, cura, liberta, multiplica. Quando ele termina, o texto diz assim: e ele ficou só. E aqui tem um detalhe, porque são 2 solidões. Primeiro, a de Jesus. Segundo, a dos discípulos. A de Jesus, detalhe: enquanto ele prega, enquanto ele cura, enquanto ele liberta, enquanto ele multiplica, tem gente com ele. Mas agora ele está sozinho. E não ficou ninguém para orar com ele. Por quê? Porque enquanto ele tem o que oferecer, tem gente. Mas na hora da guerra e da batalha, eu tenho que aprender que vai ter que ser só. Sempre vai ser assim, não se engane. Alguém já disse, é uma frase até do Nordeste: rapadura é doce, mas não é mole. E a vida é assim mesmo. E na vida com Deus, a solidão é um dos melhores caminhos para Ele nos tratar. E detalhe: a solidão no reino de Deus não depende de multidão. A solidão no reino de Deus não depende de estar acompanhado. Tem gente que dorme todo dia acompanhado de alguém e se sente só. Tem gente que está numa casa lotada e se sente só. Tem gente que trabalha num ambiente lotado e mesmo assim lá dentro o sentimento é de solidão. Porque solidão no reino de Deus, ela é ontológica. Ou seja, ela não é física, ela é ontológica, ela é do ser. Ela é interna, é um sentimento, é aqui, é na mente. É quando eu não tenho força para me abrir, para falar, para conversar, para desabafar. Por quê? Porque se eu abrir, se eu falar, se eu desabafar, se eu contar dos meus processos, dos meus erros, das minhas falhas, das minhas quedas, dos meus escorregões, é mais fácil derrubar do que levantar. Aí nessa hora ninguém entende, ninguém, vírgula, Deus te entende. Deus sempre está lá, Deus sempre quer mudar, Deus sempre quer tratar, Deus sempre quer restaurar, Deus sempre quer fazer. E eu vim dizer para homens e mulheres aqui hoje que se você talvez chegou aqui vivendo processos de solidão na sua vida, não reclame da solidão. Ela é um instrumento pedagógico de Deus para Ele te tratar, para Ele te moldar. E eu vim dizer para homens e mulheres aqui hoje: você sairá melhor dessa tempestade, você sairá melhor desse processo. Não vai morrer, não vai destruir, não vai ficar pior. Pelo contrário,
Lembra de Jacó? A vida, licença ao texto, a vida toda enganando. Enganou ele mesmo, porque primeiro ele pensava que era Esaú. E ele era Jacó. Depois enganou o irmão, enganou o pai. Depois enganou o sogro. Fora os que a Bíblia não relata, porque todo mundo que ele negociava, ele enganava. E não percebia que de tanto enganar, o enganado era ele. E ele não assumia a verdade da vida dele. Até que um dia ele chega no Val de Jaboque. Esse Val de Jaboque é extraordinário. Por quê? Porque no Val de Jaboque o texto é claro. Ele faz passar tudo, porém ele ficou só. Esse porém define que tem horas na vida que tudo passa. Como é que estão os negócios? Está bem. Como é que está a família? Está bem. Como é que estão os filhos? As filhas? Está bem. Como é que estão os netos? Está bem. Como é que está essa área? Está bem. E você? Tem horas que tudo passa, menos você. Só que é nessa hora que Deus chega. Começa aquela briga, você sabe da história, lembra do hino da Cassiane? Briga daqui, briga dali, e daqui a pouco, só te libero quando me der a minha bênção. Jacó entendeu que só sairia dali mudado e tratado, até porque o irmão já está vindo. Ele já mandou doses homeopáticas para tentar ganhar o irmão, mandou presentes, né, tentando ser esperto mais uma vez. Aí Deus trata com ele de duas formas. Primeiro, por fora, e depois por dentro. Por fora Deus toca na coxa. Quem corria não corre mais, quem enganava não engana mais. Deus sabe onde te troca. E detalhe, Deus tira um pedaço. E às vezes é melhor estar amputado na mão de Deus do que inteiro na mão do diabo. Às vezes é melhor amputações de Deus que dói por um momento, mas me trata e nunca mais eu serei o que eu já fui, do que estar inteiro na mão do diabo. Porque o diabo, quando ele chega com o que ele quer, ele chega para matar e destruir. Deus fere, mas não mata. Deus fere e restaura, e sempre restaura melhor do que antes. Diga amém. E depois Deus trata por dentro, porque Deus pergunta a ele qual é o nome, para ver o que é que ele vai responder. Será que esse camarada vai me dizer que é Esaú? Ele sabe que ele não é Esaú. E ele assumiu quem era. Quando ele assume a verdade do que ele é, Deus diz: agora sim, eu vou te transformar naquilo que eu quero. Tu não é mais Jacó, porque tu não é o que a vida diz que tu é. Tu também nem é Esaú, porque tu não é o que tu pensa que tu é. A partir de hoje tu é Israel, escolhido, amado, eleito e separado. E eu sei que eu estou pregando para gente que está aqui hoje vivendo um processo de solidão. E Deus está dizendo: eu estou te tratando, eu estou te moldando. Tu talvez está aqui hoje sozinho, sozinha, mas tu vê, tu está aqui na minha presença, está ouvindo essa palavra, está no meio de uma tempestade, está vivendo um tufão aí interno, não está entendendo nada do que está acontecendo na tua vida, mas no meio dessa bagunça, levanta a mão mesmo, recebe essa palavra. Eu estou ajustando, estou ordenando, estou comandando, estou deixando tudo do jeito que é para deixar, ajustando tudo da forma que é para ajustar. E você vai sair melhor, mudado, transformado, restaurada e pronto para viver o extraordinário que eu tenho para a sua vida. Os discípulos ficaram só, ele ficou só e o vento soprou. Ele começa a orar e praticar disciplinas espirituais. Os discípulos estão lá no meio do mar. Passou a hora, e aqui o texto vai dizer que o vento vem na alta madrugada. O vento sopra. Repita comigo bem alto, para a gente já caminhar para encerrar. Diga comigo, diga: o vento soprou. Agora, o problema não é o vento soprar. Escuta isso aqui. Pastor, eu percebi que hoje o senhor está pregando em metáforas. Eu já entendi, eu já tenho uma consciência disso, que eu não vou pegar um barco, não vou para o meio do mar. Ok. Eu já entendi o que é tempestade e o que representa isso para a minha vida. Ok. Agora, a outra metáfora aqui no texto, que é o vento. E crente tem linguagem diferente. Crente tem esse negócio de paz do Senhor. Sim ou não? Sim ou não? Crente tipo pastor Christian tem esse negócio de vaso, né? Tocha, labareda, ele tem esse negócio, né? É assim ou não é? Crente, quando vai dizer que está no processo, ele chama de deserto, de vale, de prova, e também chama de vento. Só que o problema não é o vento soprar, é o que eu penso do vento. Não entendi, pastor. E eu gosto de Deus porque na Bíblia tem vento para tudo. Salmo 104, verso 4. Deus faz dos ventos os seus mensageiros. Pastor fala, ovelha não escuta. Marido fala, esposa não escuta. Esposa fala, filho, marido não escuta. Pai fala, filho não escuta. Amigo fala, o outro amigo não escuta. O que é que Deus faz? Manda o vento. Porque o vento trata, molda, trabalha, prepara. Eu nunca vi um crente no vento entrar e sair do mesmo jeito. E na Bíblia tem vento para tudo. Elias na caverna, Deus manda um vento suave para restaurar. E detalhe, antes de o suave mandou forte. Para dizer que tem horas que o vento é forte, mas tem horas que também é abraço. É vento suave, dizendo: eu estou aqui, sou teu pai. Para tratar toda a sintomatologia de tuas depressões internas. Outra coisa interessante é que tem vento também para restaurar, que é o vento de Ezequiel, lembra lá? Outra coisa interessante, tem vento que Deus manda só para cumprir promessa. Lembra do Êxodo capítulo 14, verso 15? Moisés levanta a vara, eu vou abrir o mar e vou secar a terra. Verso 21 e 22 diz que quando Moisés estende a mão, Deus abre o mar com um vento oriental. Oriente ali é o lado do deserto, então um vento quente e seco. Por quê? Porque tinha que abrir o mar e secar a terra. Porque se Deus abre o mar e não seca a terra fica molhada. E um monte de gente marchando em terra molhada vira o quê? Lama. E quem Deus chamou para viver de promessa não marcha na lama.
Aí Deus mandou um vento seco para abrir o mar e o povo receber a promessa de chegar do outro lado. Então tem vento que Deus sopra que é só para cumprir promessa. Tem vento que Deus sopra que é para tratar do desobediente, que está fugindo do que Deus tem com ele. Lembra de Jonas? Vai para Nínive. Ele foi para onde? Tarse. No meio do caminho ele entra dentro de um porão naquele navio. E detalhe, né? Ele vai fugir da vontade de Deus. E em vez de ele sentar no lugar normal, ele se esconde. Porque quem foge da vontade de Deus vive sempre se escondendo. E ele vai para dentro do navio, fica ali embaixo no porão. Aí o texto diz assim: Deus mandou um vento, começou a quebrar todo o navio. Você tem ideia que ali dentro tinha gente inocente? Você tem ideia que ali dentro tinha gente que não tinha nada a ver com o processo de Deus com Jonas? E Deus está mandando um vento para quebrar um barco, comprometer a vida de outras pessoas por conta do tratamento dele com alguém. Para você entender melhor, porque isso aqui agora não vai ter glória não. E para você entender melhor, porque é a direção de Deus para alguém. Para você entender melhor, às vezes Deus manda um vento para quebrar um ambiente, até você acordar e entender que Ele não quer saber do ambiente, Ele quer tratar você. Tem empresa que está em crise porque Deus está querendo tratar não do CNPJ, mas do CPF. Tem ambientes que está sendo quebrado e você ainda não entendeu que a questão não é o ambiente, é você. Até você perceber o que é que ele tem com você, o que ele tem para você, e parar de fugir do propósito. Vento. E por fim eu volto o texto e a gente encerra. Deus sabe como mandar o vento. Sabia que a palavra vento vem da palavra oportunidade? Havia um vento antigamente que soprava e até hoje sopra, que era chamado de vento oportuno. Esse vento chamava-se obiportus. Lá na frente vem a palavra oportuno, depois vem a palavra oportunidade. Era um vento forte que dava e o navio chegava mais rápido à beira do mar, quando os navegantes estavam voltando para casa. Então a palavra vento, ela vem de oportunidade. Então até no vento, Deus gera oportunidade para a tua vida. Pastor, a pergunta principal qual é? Diga comigo, diga pastor Eric. Diga alto, diga pastor Eric. Diga, o que eu preciso fazer? Diga, para no meio da tempestade. Diga comigo, Jesus se encontrar comigo. Marcos capítulo 6, pode colocar na tela, a gente já encerra. Marcos 6 e verso 45, muito rápido. 6 e 45, o louvor já prepara. A gente vai cantar se teu barco parecer que não vai naufragar. Tá bom? Marcos 6 e 45. Isso aqui é a direção de Deus para a sua vida, para você ir para casa com essa palavra e sair daqui cheio, pujante, ativo da presença de Deus. Marcos 6 e 45 é o mesmo texto, é a mesma história. Jesus mandou entrar no barco e ir para o outro lado. Verso 46. O texto diz que eles entraram e foram, e Jesus ficou só. Verso 47. E ao anoitecer o barco estava no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Segura aí no 47, já prepara o 48, mas não coloca. Quem está em terra? Jesus. Prega comigo, quem está em terra? Perceba que o texto diz que é a quarta vigília da noite. Primeira vigília, 6 às 9. Segunda vigília, 9 à meia-noite. Terceira vigília, meia-noite às 3. Quarta vigília, 3 às 6. É a hora que a noite é escura. Pastor Eric, isso não é um pleonasmo, a noite não já é escura? Não, noite escura é quando eu não vejo nada. Nem tem lua e nem tem sol. É aquilo que o matuto chama de breu. Ninguém está vendo nada. Diga comigo, diga noite escura. O barco estava no meio do mar. Mateus disse que estava no meio, pastor. Marcos diz também que estava no meio. João dá o dado geográfico, ele fala de estádios. E a medida que ele dá lá é exatamente 5.600 a 6.000 metros, ou seja, 6 quilômetros. Então o barco estava no meio do mar. Detalhe, o vento sopra no meio, a tempestade vem no meio, a crise vem no meio, o problema vem no meio. Por quê? Porque geralmente no meio é onde vem a dúvida, é onde vem a preocupação. Por isso que Abacuque diz, Senhor, aviva a tua obra. E quando reaviva? No meio dos anos. Por isso que Neemias começa a obra com muito vigor e disposição. Mas no meio, o texto diz que ele cansa e ele para. Porque no meio, a mesma distância que eu tenho para voltar é a mesma distância que eu tenho para continuar. E sabe qual é o detalhe? É que eu estou pregando para gente que está no meio de muita coisa. Não sabe se vai, não sabe se volta. Não sabe se continua, não sabe se para. E a pergunta é, o que eu preciso fazer? Agora o que eu vou dizer aqui agora é loucura. O que eu vou dizer aqui agora nem a ciência explica, nem um cientista, pastor Elias, explica. Porque ele está sozinho em terra. Diga comigo, diga noite escura. Diga bem alto, diga vento soprando. Diga comigo, diga tempestade. Diga comigo solidão. E diga comigo distância. Qual é a distância? 6 o quê? Quilômetros. 6 o quê? Quilômetros. Verso 48. Lê comigo só as duas primeiras palavras e a gente já canta. Verso 48. Noite escura, solidão, distância. Marcos 6 e 48. Pode colocar aqui na tela. Ah, está aqui. E olhando ali, ó, esperando aqui. E vendo. E. Você não entendeu, né? 6 quilômetros. Sem energia elétrica.
vento soprando, tempestade, solidão. Jesus no verso 47 está na beira do mar. Esses homens estão a 6 quilômetros e o texto diz que ele estava... Explica isso. Pastor, não entendi. Isso aqui é resposta de Deus para alguém que está aqui hoje vendo processos e situações e não está entendendo. É dizimista fiel, é membro, é congregado, está aqui na igreja e não está entendendo porque está obedecendo, está na presença, está clamando, está buscando e parece que Jesus não está vendo. Cada vez mais que ora, piora. Quanto mais ora, na linguagem do mundo é quanto mais reza, mais assombração me acontece. E para crente às vezes é exatamente assim. Quanto mais ora, mais piora. Mas Deus está dizendo, fica tranquilo porque eu estou vendo. Fica tranquilo porque eu estou chegando. Fica tranquilo porque hoje tem resposta. Fica tranquilo porque hoje tem renovo. Fica tranquilo porque hoje tem direção para a tua vida. Eu vim dizer para homens e mulheres aqui hoje que talvez chegaram aqui tristes, talvez chegaram aqui acabrunhados, talvez chegaram aqui pensando que de repente não vão chegar do outro lado. É tempo de animar a alma e o coração. Por quê, pastor Eric? Porque eu vim de João Pessoa liberar essa palavra para a vida de alguém. Te anima homem, te anima mulher. Por quê, pastor? Jesus está vendo, Jesus está vendo. Pegue na mão de alguém, balance a mão dele aí e diga para ele, Jesus está vendo. Diga para ele, diga, Jesus está vendo. Diga de novo, diga, Jesus está vendo. Diga mais sorte, Jesus está vendo. Pastor, e qual é a direção? E vendo que eles se fatigavam, ao quê? A remar. Diga comigo bem alto, diga ressignificar. Diga bem alto, diga resistir. E terceiro, diga comigo, remar. Esses são os 3 R's de Deus para a tua vida hoje. Tu vai levar esses 3 R's para casa hoje. Tu vai levar esses 3 R's para o teu casamento hoje. Tu vai levar esses 3 R's para essa área da tua vida hoje. Levanta a mão lá em cima e receba essa palavra mesmo. É isso que eu vim tentar introjetar no teu coração e lançar como semente sobre a tua vida. Há uma palavra do céu liberada para homens e mulheres, para empresários, para pai, para mãe que está orando, intercedendo por filho, avó que tem orado pela família, pelo neto, você que tem lutado por áreas da sua vida. Eu vim dizer para homens e mulheres aqui hoje: ressignifica, resiste e rema. Ressignifica, resiste e rema. Vai ficando de pé. Ressignifica, resiste e rema. Ressignifica, resiste e rema. Ressignifica, resiste e rema. Sei que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração. Está causando dúvidas. Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí. Andando sobre as águas. Parece que é Jesus. Andando sobre as águas. Está dando uma ordem para o vento. Sou eu. Sou eu dono do tempo. Sou eu dono daqui. Sou eu dono do mar. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Isso. Sou eu. Sou eu. Isso. Não vai afundar, não vai cair, não vai morrer, não vai dar errado. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te ajudar. Ninguém pode te levantar. Ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem isso. um plano contigo, Seja renovado, seja abraçado, seja tocado, seja impactado por Ele. Seja. Ninguém pode te ajudar. Ninguém pode te levantar. Ninguém pode Ele te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Se você tiver intimidade com alguém, olha para ele aí bem baixinho e diga assim para ele, diga hoje. Diga alto, diga hoje. Diga hoje. Esses são os imperativos de Deus para a sua vida. Diga assim, ele diga, ressignifica. Ah, a porta fechou, ressignifica. Ah, mas o contrato deu errado, ressignifica. Ah, mas a aprovação não veio, ressignifica. A causa não saiu ainda, ressignifica. Diga aí para ele, diga, resista. E diga aí para ele, reme. Você tem uma ordem de Deus. Você não pode parar de remar. Por essa casa, você não pode parar de remar. Por essa família, você não pode parar de remar. Por esse ministério que Deus lhe deu, você não pode parar de remar.
Ô pastor, se eu fizer tudo isso, diga comigo bem alto: ressignificar, resistir, remar. Se eu fizer tudo isso, como é que termina essa história? Perceba que não é pretérito, não é futuro, é imperativo. Morfologicamente falando, sintaticamente falando, é imperativo. Ressignificar, remar, resistir e depois chegar. Quando ele entra no barco, a tempestade faz o quê? Cessa. Há tempestades que se levantam e só se acalmam quando Jesus entra no barco. E eu quero rapidamente perguntar onde está você, pastor. Eu estou aqui hoje convidado por alguém. Escute isso aqui, pastor. Eu sei que foi um dia chuvoso, graças a Deus não choveu agora à noite. Eu quase nem vinha, mas eu estou aqui afastado. Eu estou aqui distante dos caminhos do Senhor. E não é amanhã, é hoje. Eu quero colocar Jesus dentro do meu barco. Eu queria perguntar onde está você que está aqui hoje afastado. Pastor, eu estou aqui. Onde é que está você que está aqui hoje distante dos caminhos do Senhor? Aqui embaixo, lá na galeria. Eu tenho 1 minuto e eu passo esse microfone. Mas eu pergunto onde está você que hoje deseja entregar a sua vida a Jesus. O louvor canta e você se decide. Venha. Estou contigo, filho. Pastor, eu estou aqui. Estou na galeria. Você que está do lado de alguém aí agora, essa pessoa que está afastado, essa pessoa que está distante dos caminhos do Senhor, a hora desta pessoa se decidir é esta. A hora de você pegar na mão desse homem, pegar na mão dessa mulher. Já tem uma vida vindo para Jesus ali. Vem mesmo. Vem. Aplauda o Senhor, igreja. Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Cadê a segunda vida? Venha. Lá na galeria, venha. Venha, por você a gente espera, venha. Vem, querida, vem. Isso, vem com a tua filhinha, vem. Sou eu. Pastor, ei, olha bem para mim aqui. Não deixe o processo piorar, vem. Não deixe o vento aumentar, vem. Não deixe a situação complicar, vem. Você que está na galeria, afastado, pastor, eu estou aqui, eu estou lá atrás, eu estou distante. Eu entendi o que foi pregado. Eu quero acalmar essa tempestade hoje. Venha, quero orar por você. Há mais alguém? Já tem festa no céu, diga glória a Deus. Há mais alguém? Venha, estou aqui, pastor. Venha, lá na galeria, venha. Há mais alguém? O culto ainda vai caminhar, mas dá tempo de você vir. Jesus no barco, tempestade se acalma. Imediatamente, eu disse o que, igreja? Chegaram do outro. Olha bem para mim aqui, eu passo o microfone agora. Eles estão remando desde o final da tarde. Já é mais de 4 horas da manhã. Eu comprovei isso aqui, sim ou não? E só remaram quantos quilômetros? Faltava quanto, pastor Joab? 10 horas, 6 quilômetros. O texto diz assim: Jesus entrou, acalmou e imediatamente chegou. Não entendi, pastor. Faz assim, ó. Faz. Que é isso, pastor? Diga comigo, diga hoje. Para você também, diga hoje. Diga depois de que eu vi. Diga depois de que foi liberado. Diga eu irei. Diga ressignificar. Diga resistir. Diga remar e chegar. Diga e a tempestade vai se acalmar. Diga e o vento ao contrário vai virar ao favor. Diga e o que iria demorar para acontecer vai ser rápido. Vai ser
rápido. Vai ser rápido. Vai dar tempo, vai dar certo, vai ser rápido, vai ter culto, vai ter festa. Vai dar tempo, vai dar certo, vai ser rápido, vai ter culto, vai ter festa. Vai dar tempo, vai dar certo, vai ser rápido, vai ter culto, vai ter festa. Aplaude o Senhor bem alto. Glória a Deus, bendito seja o nome dele. Você pode